Quero também dar os parabéns a todos os pais aqui presentes, que Deus abençoe a sua vida. Você tem uma das missões mais importantes da face dessa terra, que é direcionar a sua casa, direcionar a sua diante da presença do Senhor. Então, meus parabéns, você é um privilegiado. Quero agradecer também por quem esteve presente lá no PGzão na quinta-feira. Foi algo realmente significativo para aquele lugar, para aquela rua, para aquela geografia, para as pessoas que estão ali cuidando daquele PG. Nós sabemos o quanto é difícil, o quanto nem sempre as coisas acontecem da maneira com que a gente quer. Isso muitas vezes nos entristece, nos desanima. Então, ter ali a igreja participando foi muito significativo. Tenho certeza que toda aquela geografia foi impactada. Amém? E nós já temos a próxima data. Dia 3 de setembro. Você ainda tem um mês para se preparar. Dia 3 de setembro, o nosso próximo PGzão vai ser lá o PG do pastor Rafão. Amém? Dia 3 de setembro. Amém? Então já se programa, vamos nos reunir, vamos juntar o povo de Deus naquele lugar e mostrar o quanto nós somos apaixonados por Jesus. Tá? Nós vamos fazer o fly e mandar lá nos grupos, mas é o PG do pastor Rafão, lá no Nova Esperança. Amém? Glória a Deus. Amém. Deixa eu contar um pouquinho como que eu cheguei na ministração de hoje, aquilo que o Senhor falou comigo e aquilo que eu vou tentar falar com vocês. O Senhor, Ele tem formas diferentes de falar conosco e cada pessoa que for vir aqui ministrar tem uma forma diferente de montar as suas ministrações ou a forma com que o Senhor traz a ministração. E o Senhor tem uma forma de falar comigo. Normalmente, Ele me dá um tema, um nome de alguma coisa, ou Ele me dá um versículo, mas muitas vezes eu não sei o que aquilo quer dizer, eu só anoto e deixo anotado. E tenho certeza que no dia e no momento certo eu vou entender o que aquilo significa. E dessa vez não foi diferente. No dia 11 de julho. Como é que eu lembro a data? Porque no dia 11 de julho eu estava ouvindo um louvor lá no serviço. E aquele louvor começou a falar comigo de uma maneira diferente. E como que eu sei a data? Porque eu peguei esse louvor e mandei para o André. E eu só escrevi assim. Guarda isso aí para mim. O dia que vai ser usado eu ainda não sei, mas eu sei que ele vai chegar. E deixei lá anotado. E aí, quando eu soube que era eu que iria ministrar, eu entendi o porquê que aquele louvor falou tanto comigo. Enquanto aquele louvor ele ia tocando e eu ia prestando atenção na letra dele e tudo aquilo que ele ia falando, palavra por palavra, aquilo realmente foi mexendo comigo e ao longo do dia ele continuou falando comigo. E talvez aquilo que eu vá falar hoje, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Talvez você fique até um pouco surpreso ou escandalizado com aquilo que eu vou falar, até chocado. E eu já inicio pedindo perdão por isso. Eu já inicio pedindo perdão por aquilo que eu vou falar e talvez não seja algo ao qual você já tenha ouvido ou está acostumado. Mas o tema dessa ministração é Jesus está voltando. Você já ouviu falar sobre isso? Não sei se em algum momento você já ouviu falar essa palavra.
Ou talvez assim como eu, desde que eu nasci, eu escuto essa palavra. 37 anos, tem 37 anos que eu escuto que Jesus está voltando. E essa palavra, ela é anunciada há mais de 2000 anos. Que Jesus está voltando. Mas Fábio, faz 2000 anos que ela é anunciada. Faz 37 anos que você escuta ela e ainda não aconteceu. Mas eu quero te deixar uma certeza. Ele está voltando. E a cada dia que passa, essa certeza ela é mais real, mais genuína, ela é mais verdadeira. A cada dia que passa, e por aquilo que nós estamos vendo acontecer no mundo, essa afirmação ela se torna cada vez mais real, mais verdadeira. Ele está voltando. E nessa manhã eu não quero trazer nenhum ponto teológico, nenhum ponto escatológico. Eu não quero trazer nenhuma revelação dos fins do tempo, de quando isso vai acontecer e como vai acontecer, se está próximo ou não. Eu não quero trazer nenhum ponto em relação àquilo que Apocalipse fala, das trombetas, dos selos abertos. Eu não quero trazer nenhum ponto teológico nessa manhã. Até porque existem várias linhas teológicas diferentes que acreditam em um lado e acreditam em outro lado, que vai ser de um jeito ou vai ser de outro. O que todos eles concordam entre si é que ele está voltando. E a passagem que eu quero ler com vocês hoje é Mateus capítulo 25, no versículo 1. Mateus capítulo 25, versículo 1. E a mensagem de hoje pode ser que seja muito rápida, mas pode ser que demore um pouquinho. Então, tenha paciência. Se for muito rápido, não se assuste. Se for um pouquinho mais demorado, também não queira me matar na hora de sair. Assim, a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram consigo óleo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça. Rendemos louvor ao teu nome santo e poderoso.
Que a Tua palavra, Pai, ela penetre ao nosso coração, que a Tua palavra, ela fale com cada um de nós. Que a Tua palavra, Pai, seja real, genuína e verdadeira dentro de cada um de nós. Que a Tua palavra, ela nos confronte, nos conforte, nos alinhe, nos aponte. Que eu possa diminuir e o Senhor cresça. Que a Tua grandeza, a Tua fidelidade, o Teu amor nos alcance. Que possamos ser totalmente impactados e transformados pela Tua palavra, Senhor. Por aquilo que dos céus o Senhor já declarou sobre este culto. Que a Tua vontade, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Então transforma a nossa mente, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar algo em relação às 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, aquelas que tinham óleo e aquelas que não tinham. E falei que talvez fosse muito rápido, ou talvez fosse um pouquinho mais demorado. E aí talvez vocês entendam, porque enquanto eu lia essa mensagem, me veio pontos até então que nem anotado eu tinha. Pode ser que demore um pouco mais, ou pode ser que seja rápido. E aí, eu me fiz várias perguntas e eu quero repetir essas perguntas para vocês. Em relação àquilo que nós acabamos de ler e ouvir sobre as 10 virgens, nós, quem somos? Prudentes ou imprudentes? Como o Senhor nos encontrará? Preparados ou despreparados? Como é que está a nossa vida com Deus? Temos óleo o suficiente para queimar até que Ele venha? Estamos vigiando. Em meio a todas essas perguntas que eu fui me fazendo e acabei de repetir a vocês, eu gostaria verdadeiramente de uma resposta sincera de vocês, mas não para mim, mas para o Senhor, para você mesmo. Como é que está a tua vida? O noivo está voltando. Como que a noiva o está aguardando? Só para ilustrar e para que fique claro, toda vez que a Bíblia relata sobre a noiva, ele está falando sobre a igreja. Jesus é o noivo ao qual vai vir e encontrar a sua noiva, e nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a igreja, nós somos essa noiva a qual ele vai vir encontrar. E quando ele vier nos encontrar, ele nos encontrará de qual maneira? Nós estamos sendo prudentes o suficiente para guardar aquilo que ele nos deu, selado pela palavra dele, aquilo que ele colocou nas tuas mãos para que você cuide, para que você zele, para que você multiplique. Assim, nós poderíamos usar diversas palavras, versículos diferentes para que eu tente de alguma maneira, e é isso que me mata, é eu tentar convencer alguém através de alguma coisa. Eu não precisaria estar convencendo ninguém a fazer nada, porque essas palavras a qual eu vou dizer aqui estão escritas num livro que eu não sei nem quantos anos tem. Se nós a conhecêssemos verdadeiramente, eu não precisaria estar reanimando alguém ou trazendo um fundamento que já está colocado, já está posto há séculos. Como ele vai nos encontrar? Aquilo que ele deu na tua mão para que você cuide, quando ele voltar, como ele vai encontrar? O talento a qual ele te deu e colocou nas tuas mãos, o que você tem feito com ele? Multiplicado esse talento? Você tem
levado esse talento e esse dom a qual Ele colocou sobre as tuas mãos, sobre o teu cuidado. Lembrando que um dom é um favor imerecido. Nós não merecemos esse favor dele para nós. Nós não merecemos esse dom a qual Ele nos dá. Mas ainda assim Ele nos dá. É igual a graça. Então Ele nos deu um talento, Ele nos deu um dom, Ele nos deu um presente. Ele te deu um presente. E o mais engraçado com Deus é que Ele te dá um presente, mas é um presente que você não vai usar para você. É um presente a qual Ele te dá para você compartilhar com outras pessoas. É um presente a qual Ele te dá para que outras pessoas venham se alegrar com esse presente que é seu. O que você tem feito com esse presente que Deus te deu? Uma passagem, se eu não me engano, é uma das que estão aqui mais para frente. E vai falar sobre os talentos que o seu Senhor saiu e deixou uma quantidade de talentos com 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. O que tinha 5 multiplicou os seus 5, o que tinha 2 multiplicou os seus 2, e o que tinha 1 pegou e enterrou esse 1. E aí, para aquele que, quando o Senhor volta, os seus servos vão prestar conta ali com Ele. E aquele que tinha 5 ganhou mais 5. Aquele que tinha 2 ganhou mais 2. E o que tinha 1 permaneceu só com 1. E a justificativa dele foi que o Senhor era duro. E eu sei que o Senhor colhe aonde não plantou. Porque eu fiquei com medo. Aí o Senhor diz: por isso mesmo, me conhecendo, se você sabe que eu colho onde eu não plantei, você deveria ter pelo menos zelado por aquilo que eu te dei, colocado no banco para ter gerado juros, e quando eu voltasse, pelo menos teria gerado um lucro em cima daquilo que você colocou no banco. E aí, para aqueles que multiplicaram o talento, aqueles que zelaram pelo talento, eles foram chamados de servos bons e fiéis. E essa passagem de servo bom e fiel, adentre ao gozo do seu Senhor, adentre a felicidade do seu Senhor, adentre a casa do seu Senhor, adentre a felicidade do seu Senhor. E para aquele servo que não cuidou e zelou, foi chamado de servo infiel, imprudente, amaldiçoado. E para esse não foi lhe dado o direito de entrar na presença do Senhor, do seu Senhor. E até aquilo que ele tinha lhe foi tomado. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quando nós não zelamos e não cuidamos daquilo que o Senhor deu nas nossas mãos, para que nós viéssemos multiplicar, nós seremos cobrados por isso. Existe uma frase que é dita nessa igreja diversas vezes. Existem pessoas lá fora que estão esperando você se posicionar para conhecerem quem Deus é. Essas vidas também serão cobradas de você pela sua falta de posicionamento e de não fazer o nome do Senhor conhecido. Elas estão precisando de quem Ele é, assim como nós também precisamos. E nós não podemos negligenciar para que essas pessoas conheçam o nome do Senhor. O que você tem feito com aquilo que Ele te deu? O que você tem feito com aquilo que Ele entregou para você? E eu não estou falando apenas de ministério, porque Ele não te entregou só um dom ministerial. Ele te entregou um monte de coisa. Hoje é dia dos pais, certo? Você, pai, o que você tem feito pela tua casa? Você tem zelado pela sua família?
Alguns domingos atrás, a Amanda ministrou aqui e falou um pouco das obrigações da mulher, um pouco das obrigações do homem, de uma maneira muito rápida. A mulher, ela, segundo a palavra, ela tem que estar em submissão ao seu marido. Amém? Todos concordam com isso? Submissão, estar sobre a mesma missão, no mesmo projeto, no mesmo intuito, caminhando para o mesmo lugar. A ajudadora, certo? Mas a Bíblia também diz que homens amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Sacrifício. E talvez eu tenha interpretado errado, e se for errado eu já peço desculpa. Mas qual é a obrigação do homem? Ele ser provedor em vários sentidos diferentes, não só financeiramente, espiritualmente. Ele tem que ser o zelo, tem que ser o seguro, tem que ser o ponto de acolhimento da sua casa e da sua família. Mas um marido que não teme a Deus e não é zeloso pela palavra do Senhor, ele está cuidando da sua família? Ele está direcionando a sua família? Nós, como homens, pais, se não zelarmos pela palavra do Senhor e não direcionarmos a nossa casa na palavra de Deus, nós estamos falhando na nossa missão. Nós não estamos zelando por aquilo que Ele nos deu para cuidar. Isso foi só um exemplo para que você entenda que não tem a ver só com ministério, não tem a ver só com igreja, tem a ver com zelar com aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu uma casa e uma família, zele por ela, mediante a palavra de Deus. Não do seu jeito, do jeito que você acha, do jeito que você quer, do jeito que a palavra te direciona para que você faça. O nosso maior baseador e balizador das nossas vidas sempre será a palavra de Deus. E nós temos por obrigação zelarmos pela palavra. Aquilo que ela diz para nós fazermos é o que nós devemos fazer. Eu vi um trecho de uma ministração do Luciano Subirá, e ele trouxe 3 pontos sobre o resumo de todo Mateus 25, de uma maneira bem simples. Nós vemos que precisamos do azeite para manter a lamparina acesa, certo? O valor do azeite extra indica que a fé verdadeira não se resume a um momento inicial, mas exige constância, vigilância e sustento diário. Para nós mantermos a nossa lamparina acesa, nós não podemos, de alguma forma, deixar com que todas as circunstâncias ao nosso redor venham nos paralisar. É necessário termos uma constância com o Senhor. É necessário termos uma vida de fidelidade diante de quem Ele é. Os dias maus, como a Michele mesmo falou aqui, eles sempre vão vir. Não é se, talvez, quem sabe, ele possa vir. Não, ele vai vir. Mas esse dia mau, quando ele vier, como que ele vai te encontrar? Ele vai te encontrar com alguém que tem azeite o suficiente para queimar, até que esse dia mau, esse dia ruim, a tribulação a qual você está passando possa sair da sua vida. Ou você vai ser daqueles que no dia que o dia mau vier, a brisa que bater em você será o suficiente para te derrubar e te paralisar e fazer com que você não continue caminhando. O azeite extra é a permanência na palavra do Senhor, mesmo quando os nossos olhos não estão vendo aquilo que nós queríamos estar vivendo. O azeite extra é a permanência na palavra de Deus quando tudo diz ao contrário. O azeite extra é você ter a convicção e a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor.
E os seus olhos podem muito bem estar apenas olhando o natural, enquanto nós deveríamos estar olhando além daquilo. Então o azeite extra, ele indica uma fé verdadeira, que não é algo apenas inicial, mas é algo que é profundo. Mateus 24:36 diz assim, Mateus 24:36: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Devemos estar sempre em vigilância constante, pois o dia em qual Ele vai voltar, nós não sabemos. Então o valor do azeite extra é permanecer em fé, constante, em vigilância. A impossibilidade de emprestar. Lembrando que as imprudentes pediram óleo para as prudentes. E às vezes pode até soar como, elas não podiam ter emprestado? Elas não podiam ter dado um pouco também do seu óleo? Será que elas não foram um pouco mesquinhas, sabendo que o noivo estava voltando? Porque já, como nós lemos, houve o grito à meia-noite, o noivo está vindo. Então, ele estava próximo. E aí, quando eu li isso aqui, isso me fez muito sentido. A impossibilidade de emprestar. Ninguém pode transferir sua própria espiritualidade ou salvação para outra pessoa. Cada um prestará conta por si mesmo. A salvação, ela é individual. Eu não posso emprestar para você a minha fé. Eu não posso carregar você no colo. Eu posso te levar no caminho, te apresentar o caminho. Eu posso te levar até a porta, mas quem tem que passar por ela é você. Eu não posso te emprestar a minha fé. Eu não posso te emprestar o dom ao qual o Senhor deu para mim. Dá para entender? Então por isso que é impossível emprestar o azeite, porque essa é uma responsabilidade individual de cada um de nós. E o terceiro ponto que ele fala é a porta fechada. No finalzinho do capítulo que nós lemos, diz que ele fechou a porta, e quando as imprudentes chegaram e bateram na porta, Senhor, Senhor, abra a porta, qual foi a resposta dele? Eu não vos conheço. Então a porta fechada, ela traz um alerta que há um limite de tempo para que a decisão humana, a preparação não pode ser feita de última hora. Existe um tempo. Isaías 55:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Não dá para ser de qualquer jeito. Não dá para deixar para a última hora. Porque pode chegar de você bater na porta e Ele dizer: eu não te conheço. E aí nós temos uma outra passagem que representa muito isso. E aí talvez traga um pouco do resumo do que eu acabei de ler, o quanto é importante nós estarmos constante na presença dele. Não apenas um minuto, uma fé superficial, mas uma fé enraizada nele. A Bíblia diz que pessoas curavam em nome do Senhor, expulsavam demônios, e naquele grande dia eles foram colocados de lado. E aí eles questionaram a Jesus: Jesus, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos os enfermos no teu nome, nós ajudamos os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos. Em teu nome fizemos isso. E qual foi a resposta de Jesus? Aparta-te de mim, pois eu não vos conheço. Então aquilo que nós fazemos, e essa palavra ela é incrível porque ela resume exatamente
pelo teu nome. Nós não fazemos nada pelo nosso nome, pela nossa vontade, pelo nosso querer. Fazemos tudo pelo nome dele, para engrandecer e louvar o nome dele. Qualquer coisa que seja fora disso, nós corremos o risco de fazermos tudo isso e chegar no final, a porta está fechada para nós, porque o nosso coração não estava nele. E aí só fizemos para a nossa própria glória, para a nossa própria honra, para nós sermos aplaudidos, para nós sermos reconhecidos, e ainda assim ele vai usar, porque tem pessoas que estão precisando. E o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder de ti, Senhor? Mas como eu falei, talvez você não saiba, mas Jesus está voltando. No versículo 5 diz: e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Como eu falei, tem mais de 2000 anos que nós escutamos que ele está voltando. Ele está demorando? Nós ouvimos aqui a Michele falando sobre o Kairos. O Kairos, ele é a tradução do tempo exato e perfeito de Deus. Então, Kairos, a tradução é o tempo exato e perfeito de Deus. Talvez para você entender um pouco mais, eu tenho que sair para trabalhar todos os dias até 5h30, para que eu consiga chegar no meu serviço tranquilo. Então eu tenho que sair de casa até 5h30. Se eu sair da minha casa às 6 horas, eu estou o quê? E se eu estou atrasado, eu tenho o quê? Pressa. Eu tenho pressa para chegar, porque eu tenho um horário para cumprir. Esse atributo não se aplica a Deus. Ele não tem pressa de nada. Ele chega no tempo exato, no Kairos, no tempo perfeito. Ele não está demorando. E talvez, se você acha que ele está demorando, eu tenho uma pergunta para te fazer. Se ele voltar hoje, como que ele vai te encontrar? Será que você vai estar feliz pela demora dele ou não? Se ele voltar hoje, talvez você tenha a convicção da sua salvação, e eu acho isso incrível. Mas e seu filho? E o seu esposo? E a sua esposa? A sua mãe? Hoje é dia dos pais. E o seu pai? Será que ele está demorando? Será que você ainda vai continuar pensando assim? Se você olhar para o seu redor e se lhe fizer essa pergunta, se ele voltar hoje, como é que vai ser? Então ele não está demorando. Ele vai chegar no tempo exato e perfeito. Não se preocupa. Ele está voltando. Atos 1, versículo 10. Atos, capítulo 1, versículo 10. E estando eles com os olhos fixos no céu, eles, os apóstolos, olhando para o céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. É uma certeza: ele vai voltar. Jesus está voltando. Mateus capítulo 24, no versículo 25 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos,
para lhes dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ai daqueles a quando o Senhor voltar e encontrar-nos despreparados, imprudentes. Para esses, a Bíblia traz o mesmo desfecho para o diabo. Haverá choro, condenação e ranger de dentes. Mas não se preocupa, Jesus está voltando. Apocalipse 3:11 diz assim: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Conserve aquilo que você tem, vigie, guarde, para que ninguém te tome aquilo que é teu. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas não se preocupe, Jesus está voltando. Marcos 13:33 diz assim: estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, ou se é pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Devemos estar em constante vigilância, pois não sabemos nem o dia e nem a hora. Já faz algum tempo, eu fui no cemitério, e ali olhando para aquele monte de túmulo, e eu me lembrei disso porque a mãe de um amigo meu faleceu ontem e hoje ele está sepultando ela. E aí, quando eu vi a mensagem dele, me veio à memória aquilo que eu tinha visto há anos atrás, quando eu estava no cemitério, aquele monte de túmulo, e ali o Senhor ministrou ao meu coração: para esses eu já voltei. Para todos aqueles que estavam ali enterrados, Jesus já voltou. Não quero entrar, repito, em ponto teológico, escatológico, de que eles vão voltar à vida e vão ser julgados. Não quero entrar nesse ponto. O que eu quero dizer é que para eles não têm mais a oportunidade de vigiar, de cuidar do dom que Deus deu, de zelar pela família, de zelar pela casa de Deus. Para aqueles que estão ali, não tem mais nada que eles possam fazer. Quem fez, fez. Quem não fez, nós ainda temos a oportunidade de continuar vigiando e vigilantes em fazer aquilo que Deus quer para nós. Aqueles que estão lá no sepulcro, aqueles, acabou. Há de chegar o grande dia que eles vão ter o julgamento deles, uns para condenação e outros para glorificação. Mas eu falei que eu não ia tocar em pontos teológicos, não vamos lá. E aí eu quero repetir, talvez você ainda não tenha escutado, mas Jesus está voltando.
1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Maranata, até que o Senhor venha. Exatamente essa é a tradução de Maranata. Continuaremos vigilante até que Ele venha. Todas as vezes que nós partilhamos da ceia, nós estamos declarando que nós estamos ansiosos pela sua volta. E enquanto Ele não voltar, nós continuaremos declarando que nós anseiamos por Ele. Até que chegue o grande dia de nós podermos nos assentar com Ele na mesa. Até que esse dia chegue, nós continuaremos declarando: vem, Senhor. Vem, Senhor. E nós já estamos indo para o final. Ministério de louvor, por favor. Como eu não disse ainda hoje, eu vou dizer: Jesus está voltando. Talvez você não pegue nada do que eu disse aqui. Mas que você fique com essa frase na sua mente. Essa é uma verdade absoluta e é a consumação da obra redentora. A volta de Jesus é a consumação da obra redentora da cruz. Por isso nós anseiamos pela volta dele, para que se cumpra a redenção total dos santos, para que possamos estar com Ele. E eu vou repetir para que fique bem claro na sua mente: a volta de Jesus é a verdade absoluta, é a consumação da obra redentora da cruz. Com tudo isso que eu disse, e isso eu vou dar a certeza para vocês, eu poderia usar mais 1 milhão de passagens bíblicas para falar sobre a volta dele. Teria muita coisa para dizer, muitas outras passagens que nos baseiam sobre a volta dele. E com tudo isso que eu disse aqui, e o porquê que eu trouxe isso, é que o meu desejo é que Ele nos encontre preparado, para que nós venhamos vigiar com aquilo que nós estamos fazendo, da forma que estamos levando a nossa vida, porque pode ser que seja um preço alto demais a se pagar, e você não vai ter saldo na sua conta no final dela. Talvez a forma com que você está vivendo a sua vida, ela é totalmente contrária, está te levando para mais longe daquilo que nós dissemos aqui. A volta dele é certa. Para alguns será algo glorioso e esplêndido, espetacular. E faltariam adjetivos para dizer o quanto será bom. Mas para alguns
vai ser chamado da ira do Cordeiro. Para alguns vai ser chamado do dia terrível do Senhor. Para alguns não vai ter mais chance. A porta não vai se abrir. E o meu desejo com essa passagem, com essa palavra, com aquilo que eu disse para vocês hoje, é para que todos nós venhamos estar vigiando com aquilo que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Como é que está a tua fé? Será que ainda existe um temor de Deus aí dentro do teu coração? Ou você já está tão no automático de só fazer as coisas e deixa a vida me levar e depois a gente vê o que faz? Pode ser que naquele grande dia a porta esteja fechada, não dá mais para fazer nada. Fábio, eu nem acredito no inferno, eu nem acredito no céu. Você tem direito de acreditar no que você quiser. Eu prefiro viver uma vida como se tudo isso fosse real, verdadeiro e genuíno, como eu acredito que é. Para que chegue naquele grande dia e de repente não for, eu me preparei como se fosse. O ruim é você viver uma vida como se isso não existisse. Não se preparar e chegar lá e você ter uma surpresa. Existir e não ter mais tempo. Como diz Cláudio Duarte, a fé... Quando essa pessoa chegar lá diante do diabo e dizer, eu nem acreditava em você, ele vai falar, fique em paz. A fé é atributo da concorrência. Aqui a gente nem precisa disso. Como que ele vai te encontrar? Uau, que palavra animadora para um domingo, dia dos pais. Se ela te ajudar a ser salvo, glória a Deus por isso. Se ela te ajudar a te realinhar em meio ao seu processo, se ela te ajudar a te realinhar em meio à tua vida, em meio aos dons, aos talentos e aos propósitos que Deus já te deu e você talvez tenha deixado de lado, já valeu a pena. Se você permanecer vigiando, porque Ele vai voltar e que Ele te encontre desta maneira, preparado, já valeu a pena. Talvez até aqui você não tenha dado tanta importância a isso, porque já mais de 2000 anos que é anunciado. Desde o dia que Ele subiu, nós lemos em Atos, enquanto os discípulos olhavam Ele subindo, já foi anunciado, Ele vai voltar. E Ele vai voltar. Ele vai encontrar a sua igreja gloriosa e preparada. Ele vai encontrar a sua igreja preparada e gloriosa, adornada com vestes brancas. Eu creio nisso. Mas como nós lemos aqui, esse azeite e essa não depende de mim, depende de você. Essa fé depende de você. Para sua família viver isso também depende de você. Nós lemos lá em Timóteo, como diz, sobre uma fé
da mesma maneira que falou comigo, porque foi através dela que nós chegamos nessa ministração. Que cada palavra dessa canção ela entre no teu coração e ela encontre pouso e morada, e ali ela dê o seu fruto. Que essa palavra ela entre no teu coração e você possa ser cheio da presença dele. De muitas águas, tua voz inunda tudo ao meu redor. Seu rosto brilha mais que o sol, teus olhos em chamas eu anseio ver. As minhas vestes limpas já estão, atento estou para te ouvir chegar. Seu rosto brilha mais que o sol, seus olhos em chamas eu anseio ver. Estamos te esperando, Messias. Abre as portas para ti. Da glória. As minhas vestes limpas já estão, atento estou para te ouvir chegar. Seu rosto brilha mais que o sol, seus olhos em chamas eu anseio ver. Messias. Estamos te esperando, Messias.
por esta palavra. Queremos ser encontrados fiéis. Queremos ser encontrados preparados. Eu sei e tenho absoluta certeza que o Senhor está gerando algo do céu nas vidas, nos corações aqui presentes. Que esta palavra queime no nosso coração. Que esta palavra continue gerando ao decorrer desta semana algo do céu em nós. Que esta palavra gire uma chave de cura, gire uma chave de transformação, gire uma chave de responsabilidade, gire uma chave do céu sobre nós. É isso que nós oramos nesta manhã. E juntos oramos a oração a qual o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Talvez você não escutou isso nesta manhã. Saia daqui entendendo que Ele voltará. Um beijo no coração.